Se você concorda comigo, diga amém. Amém? Glória a Deus. Amém? Bom, a palavra se encontra em 2 Timóteo, capítulo 3. Aí, seu Jorge. Timóteo, hein, seu Jorge? Cadê o seu Jorge? Olha lá. Aleluia. 2 Timóteo, capítulo 3. Bom, essa carta é a segunda carta do apóstolo Paulo para Timóteo. Timóteo era um jovem pastor da igreja de Éfeso. E o apóstolo Paulo escreve essa segunda carta para ele. No capítulo 3, já quase finalizando a carta, ele diz assim: sabe, porém, isto. A minha versão é ARC, isso, essa mesmo. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Vamos pular para o versículo 10 agora. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia e Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Versículo 14, que é o versículo da nossa mensagem, é o versículo chave. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Amém? Pode dar um glória a Deus aí em nome de Jesus? Amém? Aqui, bom, o apóstolo Paulo escreveu 2 cartas a Timóteo. Na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, ele traz alguns pontos, alguns assuntos para Timóteo, para a igreja na qual ele era pastor. Na época, Timóteo era pastor da igreja de Éfeso. E aqui, na primeira carta de Paulo a Timóteo, ele fala sobre algumas coisas. Ele fala sobre o bom combate, que é a fé cristã, a loucura em andar na contramão do mundo, deveres dos diáconos, dos obreiros, apostasia dos últimos tempos, fidelidade e diligência. Ele fala também na primeira carta sobre as viúvas, sobre os presbíteros, sobre os servos. Ou seja, na primeira carta, o apóstolo Paulo, ele vê a necessidade de ensinar o jovem Timóteo, ensinar a igreja, ensinar aquele povo sobre algumas coisas que precisavam ser corrigidas, sobre algumas pessoas que precisavam aprender algumas coisas. E ele consegue, na primeira carta, abranger diversos assuntos. Só que na segunda carta, que é o que nós estamos trazendo essa noite, na segunda carta, o apóstolo Paulo já está, ele já é mais incisivo, ele já está com mais pressa. Ele já não toca mais em assuntos pertinentes a um culto. O Senhor não vai falar novamente com você como que você tem que se portar num culto, como que tem que correr um culto, como nós temos que fazer um encontro com Deus, como nós temos que fazer um evento. O Senhor não vai mais falar essas coisas, porque nós já sabemos fazer. E nós fazemos bem para a honra e a glória do Senhor. Amém? Mas na segunda carta, o apóstolo Paulo vê a necessidade de falar sobre assuntos mais profundos.
tocar em assuntos onde o jovem Timóteo precisava trazer para a igreja. E na segunda carta ela fala sobre constância e firmeza em viver o evangelho de Cristo. Também fala sobre o mundo tentando padronizar a igreja. E por fim, fala sobre a igreja deixando de ser igreja. Então, na segunda carta de Paulo a Timóteo, Paulo já não pode mais tocar nos assuntos que ele já falou. O apóstolo Paulo já não volta nos mesmos assuntos, mas traz coisa nova e fala a respeito de assuntos mais profundos, assuntos que nós precisamos colocar em prática para ser igreja, para ser diferente do mundo, como constância e firmeza, como compromisso e fidelidade. Bom, Paulo mostra aqui no capítulo 3, no primeiro versículo, que nos últimos dias teremos dias difíceis. E quem aqui, se você olhar no seu dia a dia, não tem uma dificuldade, cara? É nos estudos, é na escola, com os filhos, é num casamento, é na família, é alguém que você está lutando para trazer para Cristo. É homens e mulheres nesse mundo que amam mais o mundo do que o Senhor, e são maldosos, pessoas ruins. Eu até comentei com o Diegão lá atrás, quase agora, não foi, Diego? Pessoas ruins que são ruins mesmo e querem fazer mal. Mas o Senhor já nos avisou sobre isso, já nos deixou alerta sobre isso. Então o apóstolo Paulo ele mostra que nos últimos dias teremos dias difíceis. O Senhor não nos prometeu vida perfeita neste mundo, mas Ele promete a vida eterna aos que creem. Cara, o Senhor em momento algum Ele falou para você, ei, vai ser fácil. Em momento algum o Senhor prometeu para você um evangelho de rosas. Dias de alegria só. Ele nunca prometeu isso. Quem prometeu essas coisas do mundo foi o diabo, lá no deserto para Jesus. Ele prometeu, ele falou, se você se dobrar diante de mim, eu te darei todas essas coisas. Então não foi o Senhor que te prometeu todas essas coisas aqui no mundo. Mas uma coisa Ele prometeu aos que creem. Ele prometeu a vida eterna, a salvação. E esse é o ponto principal de ser igreja, de estar aqui nesse mundo ainda. Ainda estamos aqui porque não fomos salvos. Ainda não estamos aqui porque não fomos levados. Ainda estamos aqui porque o Senhor ainda não veio nos buscar. Mas estamos aqui como igreja. E a igreja ela precisa tomar uma posição mediante ao mundo corrompido. A igreja precisa ser igreja. Não andar de acordo com os padrões do mundo. E é isso que o apóstolo Paulo está alertando a Timóteo. Ele fala aqui tanto tipo de gente que tem no mundo. Homens amantes de si, avarentos, presunçosos, soberbos, desobedientes a pai e mãe. Cara, a gente vê muito isso no mundo. Então ele já estava nos alertando. A igreja aqui mencionada, a igreja de Éfeso, uma igreja que estava dando ouvidos a fábulas e falácias deste mundo. Vamos lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. 2 Timóteo 4, 3. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichões nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias vontades. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas, voltando às mentiras. Então o Senhor está nos alertando sobre um tempo em que no meio da igreja haverá pessoas que vão se voltar às fábulas deste mundo, que irão se voltar às mentiras que o mundo prega. As mentiras que o mundo fala para você, ei jovem, para com isso, cara. Para de viver o evangelho de Cristo. Vem para cá é melhor, esse lado do muro é melhor. Ei casal, não precisa se casar não, só vive aí juntinho, tá bom. Ei, não precisa disso. Então o mundo tem um padrão e quer trazer para a igreja. Mas nós temos que se posicionar mediante isso. Quando a igreja se conecta com o mundo, ela perde a sua essência. Deus não quer só uma parte da sua vida, só um domingo, só um culto, só uma área da sua vida. Ele quer todos os dias, toda a sua vida. Cara, quando a igreja deixar de ser igreja, é porque ela está amando o mundo mais do que a Deus. E aquele que ama o mundo, não ama a Deus, não tem como amar os dois.
Se o seu coração está no mundo, não está em Deus. É simples assim. Então a igreja, ela perde a sua essência. E como que a igreja perde a sua essência? Quando ela deixa de pregar a verdade. Quando ela deixa de viver a verdade. Aqui essa mensagem nós estamos trazendo a respeito de igreja como corpo e igreja individual. Então olha para você, reflete aí. Eu tenho sido igreja? Eu estou indo na contramão do mundo ou andando a favor dele? Eu estou dando ouvidos às falácias e fábulas, contos, mentiras do mundo? Ou às verdades que estão sendo pregadas aqui todo domingo, toda quarta-feira? Aos ensinamentos que os seus líderes trazem para vocês? Ao que você tem dado ouvido? Bom, para dar um título para essa mensagem, nós chegamos aqui em 2 Timóteo 3, no versículo 14, que ele fala assim para Timóteo: Timóteo, tu, porém, permanece naquilo que aprendestes. Então o título dessa mensagem é Tu, porém. Aí você coloca 3 pontinhos na sequência, tá bom? Tu, porém. Cara, o Senhor está querendo falar com você no particular hoje. O Senhor quer falar com você. Ele está falando, tu, porém. Ele não está falando no geral, tá? Ele está falando para você. Ei, se posiciona. Vamos lá, vamos ver como Timóteo fez. A gente vai fazer igual. Bom, essa expressão que o apóstolo Paulo usa, tu, porém, ela é uma expressão que revela um chamado pessoal e intransferível. Cara, o Senhor está te chamando e não tem como você transferir essa responsabilidade para alguém. Ei, se o meu casamento não está indo bem, não tem como eu pedir para uma outra pessoa consertar meu casamento. Se não for eu a pessoa a mudar. Se não for eu a pessoa a querer restauração. Se eu não quiser, nada vai ser restaurado, cara. Porque o meu orgulho e o meu ego não vai deixar. Então, é um chamado aqui pessoal e intransferível. O Senhor está chamando você e falando para você, tu, porém, permanece naquilo que foste ensinado, que você aprendeu. Permanece naquilo que você está ouvindo todos os domingos. Permanece nas suas orações. Permanece no seu jejum, na sua súplica. Permanece de joelho. Permanece buscando. Permanece. Ei, permanece. Essa expressão, ela mostra que somos e sempre seremos diferente do mundo. Sempre. Cara, se você está parecido com o mundo, alguma coisa errada está. Se você já não vê mais graça em orar, se você já não consegue mais falar com Deus, alguma coisa está errada. Olha onde você caiu. Presta atenção onde você caiu, se arrependa e volta. O Senhor te espera. Você pode ter certeza disso. O que faz da igreja ser igreja é o posicionamento mediante a verdade e a sã doutrina. O Senhor está chamando a igreja para um posicionamento, para se responsabilizar, para ser igreja. Cara, o Senhor está chamando a igreja para um alinhamento, um posicionamento, como corpo e pessoal também. Você tem sido a mesma pessoa aqui e na sua casa, no seu trabalho, no mundo. Porque muitas vezes, onde estamos, as circunstâncias nos moldam. Se eu estou entre os meus parentes, eu já não oro. Se eu estou entre os meus parentes, eu já posso falar palavrão. Se eu estou entre os meus parentes, eu já posso mentir. Eu já posso inventar histórias. Eu já posso fofocar. Cara, você está se moldando ao padrão desse mundo. As circunstâncias ao seu redor estão ditando quem é você. E a palavra do Senhor já não tem mais poder sobre a sua vida. E o que faz da igreja ser igreja nesse mundo é a pregação da verdade, é a pregação do evangelho, é viver esse evangelho. O que faz do mundo olhar para um lado e para o outro e pensar, aonde eu encontro a verdade? Aonde eu posso encontrar a salvação? Na igreja de Cristo. O mundo tem que ter esse olhar e ver que nós somos realmente diferentes dele. Porque nós somos. Temos que nos responsabilizar em levar esse evangelho adiante, pois a natureza aguarda. Romanos 8,19, coloca aí pra gente. Romanos 8,19. Porque
a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Em outras versões falam, porque a natureza aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Cara, você precisa se alinhar com Cristo e andar de acordo com os princípios e valores que Ele estabeleceu para a igreja, porque a natureza está aguardando, cara. Aguardando você se manifestar em poder. Pessoas estão esperando para serem curadas. Casamentos estão esperando para serem restaurados. E a igreja é que tem esse dever. E a igreja é que se responsabiliza em levar esta mensagem de verdade. Essa mensagem que cura, que traz transformação. Você foi transformado. E não para em você. O Senhor quer transformar muito mais. O Senhor quer salvar muito mais. O Senhor quer trazer muito mais. E Ele vai usar a sua vida. O Senhor deixa claro que só precisa que eu me posicione, pois as demais coisas Ele controla e Ele tem domínio. Cara, Ele só precisa do seu posicionamento como servo de Deus, como filho, como aquele que entendeu que carrega uma mensagem que é doce para falar, mas é amarga para viver, é difícil viver, mas é essa mensagem que o Senhor quer que você viva. Nós temos que levar essa mensagem, se posicionar diante desse mundo, e é isso que o Senhor nos pede, porque as demais coisas Ele cuida. Vamos ler Mateus 8, 27. Só para você ter uma ideia do Deus Todo-Poderoso que está com você. Mateus 8, 27. E aqueles homens se maravilharam, dizendo, que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Cara, o Senhor controla todas as coisas e Ele domina todas as coisas. Ele só precisa que você se posicione e tenha coragem. Coragem de viver o verdadeiro evangelho. Coragem de ir para cima do inimigo, ir para cima de Satanás. Jesus, quando fundou a igreja, Ele disse assim, e sobre a igreja, essa igreja que eu estou fundando, a porta do inferno não prevalecerá contra esta igreja que não para de orar. Jesus disse, ei, a porta do inferno não prevalecerá. Ou seja, a igreja é mais forte que qualquer demônio, que qualquer inimigo, que qualquer situação adversa. A igreja é mais poderosa. Porque nós temos autoridade, nós temos autonomia dada por Jesus. Ele fundou a igreja. Então, o Senhor, Ele pede um posicionamento, porque as demais coisas, cara, o que você precisa? Andar em fé. Pedro, o que você precisa? Andar sobre as águas? Espera aí que eu vou acalmar o mar. Você precisa chegar até mim? Espera aí que eu abro o mar para você. Você precisa caminhar na minha direção? Espera que eu faço que esse fogo não vai te queimar. Você vai entrar nas águas, elas te submergirão e você não vai se afogar. Porque eu tenho controle sobre todas as coisas. Eu só preciso da sua ousadia. Eu só preciso da sua coragem. Eu só preciso do seu posicionamento. Eu só preciso que você diga sim para esse evangelho. Isso aqui é um convite. É um convite para você viver esse evangelho. Não temos que nos posicionar porque Cristo está implorando. Cristo não está implorando nada. Como eu disse aqui, é um convite. Ele está te convidando para participar disso. Mas porque a verdadeira igreja fundada em Cristo já foi criada e baseada nos princípios e valores do reino. Vamos lá. O mundo, ele tem um padrão, certo? É fácil encontrar o padrão do mundo. Você vai nas escolas, você vê o padrão do mundo. Você vai no seu trabalho, você vê o padrão do mundo. No meio da sua família, daqueles que não são cristãos, você vê o padrão do mundo. Correto? Só que Cristo, quando fundou a igreja, bem antes de você nascer, meu irmão, bem antes, Ele fundou a igreja, Ele fundou com princípios e valores. E deixou o Espírito Santo nela para poder cuidar da igreja. Então não tem como eu trazer algum padrão do mundo e tentar encaixar na igreja. Não tem como eu tentar trazer alguma coisa e falar para Jesus, Jesus, eu até quero te seguir, mas não quero largar o meu orgulho. Eu até quero te servir, mas não quero parar de mentir. Eu até quero te servir, mas não quero isso e não quero aquilo. Não tem negociação com Cristo. Os princípios e valores do Senhor são inegociáveis. Não tem negociação. Porque o Senhor sabe o que te faz mal. Ele te criou. Ele sabe o que é melhor para você. Então, cara, você está entrando nesse evangelho, vivendo esse evangelho, para de tentar negociar com Cristo.
Para de tentar encaixar na porta estreita aquilo que não entra naquela porta estreita. Só tem espaço para você. Não tem espaço para as suas mazelas, para o seu orgulho, para os seus pecados. Não tem espaço. Só tem espaço para você. Bom, os princípios e valores do reino que o Senhor colocou sobre a tua igreja, esses princípios e valores, eles não fazem sentido com o mundo. Não combina com o mundo, cara. Não combina. Você pode até tentar, mas não combina. Estamos falando de princípios e valores que para o mundo é loucura. Amor, perdão, paz, mansidão, longanimidade, domínio próprio. Quer ser diferente deste mundo? É só expressar os frutos do Espírito Santo. Cara, o Senhor estabeleceu sobre a sua igreja. Nós somos igreja. O Senhor está falando para você, volta, se posiciona. Nós somos igreja. Então o Senhor estabeleceu sobre a sua igreja princípios e valores inegociáveis, que para o mundo sempre vai parecer loucura, cara. Você perdoando as pessoas, você amando as pessoas, tendo paz na sua casa enquanto os seus vizinhos estão em guerra. Isso é loucura, cara. Você vivendo bem, em paz, com um governo corrupto, um governo preocupante, que preocupa todas as pessoas, deixa todo mundo ansioso. Cara, e você está em paz. Porque é o Senhor quem governa a sua vida. É o Senhor quem cuida da sua casa. É o Senhor quem governa o seu lar, que governa a sua família, que governa tudo que tem nas tuas mãos. É o Senhor. É por isso que você consegue descansar. E é por isso que a igreja descansa. Ei, o Senhor falou para a igreja: busque o reino de Deus e a tua justiça. As demais coisas eu acrescento. Cara, imagina Deus diante da igreja falando isso. Igreja, se preocupa com as coisas do meu reino. Se preocupa com a minha justiça. As demais coisas, deixa comigo. Eu cuido para você. Eu cuido da sua família. Eu cuido do seu trabalho. Eu cuido de tudo para você. Se preocupa com o meu reino. Se preocupa em viver o evangelho verdadeiro. Se preocupa com isso. A igreja de Cristo, ela não deve ser imatura, mas ela deve ser firme e constante. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo aqui. Timóteo, permanece naquilo que aprendeste. Timóteo, vai ficar difícil, vai apertar, o casamento vai ficar complicado, as coisas vão ficar mais difíceis. Se a outra pessoa não quer mudar, cara, as coisas vão ficar difíceis para o seu lado. Sabe o que você faz, Timóteo? Permanece naquilo que eu te ensinei. Igreja, permanece nos meus princípios. Igreja, permanece nos meus valores. Eles podem, mas você não. Eles até podem viver da forma que eles querem, mas vocês não. Nós carregamos uma mensagem. Nós carregamos um bem precioso dentro de nós. Nós carregamos pérolas, nós carregamos coisas, sabe, que trazem vida às pessoas. E não podemos carregar de qualquer jeito. Essa presença valiosa. Devemos nos responsabilizar e se posicionar mediante a um mundo caído e corrompido. Cara, o Senhor está alertando Timóteo aqui, e o o importante é que o que mais destaca aqui, que a segunda carta a Timóteo foi a última carta que o apóstolo Paulo escreveu em vida. Então essas aqui foram as últimas palavras do apóstolo Paulo em vida, não só para Timóteo, mas para o mundo. Então o apóstolo Paulo, nas suas últimas palavras, ele está dizendo: ei, permanece, cara. Permanece naquilo que eu te ensinei. Igreja, permanece, igreja. Não vai haver um novo evangelho. Não vai haver uma nova Bíblia. Não vai haver uma nova tradução revistada, corrigida, atualizada. Não existe isso. Não existe isso. Cara, não vai haver outro evangelho. O Senhor Jesus, ele até alertou: se vier anjos dizendo outro evangelho, se vier pessoas pregando outro evangelho, trazendo outros princípios, outros valores, que seja louco. Cara, Jesus condena esses que trazem outros evangelhos, porque não existe. Então o apóstolo Paulo, nas suas últimas palavras à igreja, ele diz: ei, permanece naquilo que eu te ensinei. Permanece.
seja forte, seja corajoso, seja firme, seja prudente. E quando o Senhor traz isso para a igreja, Ele só quer que você levante a mão e fale: Senhor, eis-me aqui, Pai. Eu estou aqui, eu não sou perfeito, que ninguém é perfeito. Eu peco, eu erro, sim. Mas eu estou aqui para consertar, eu estou aqui para viver em santidade. Eu estou aqui para levar o Teu Evangelho, eu estou aqui para viver a Tua palavra. Isaías capítulo 6, ele falou para o Senhor, quando ele estava lá diante do trono, ele falou: eis-me aqui, envia-me a mim. Quando o Senhor estava perguntando quem ele poderia enviar. Então, Isaías ele fala: eis-me aqui, Senhor, me envia. Eu sei que vai ser difícil, eu sei que vai ser dolorido. Eu sei que o Evangelho, neste mundo o Evangelho é dolorido, vai ter aflições. E isso você tem que levar, cara, adiante. Tem que ser corajoso. Tanto que Jesus Cristo, nas suas últimas palavras, em João capítulo 17, ele faz uma oração pelos seus discípulos. Ele reúne a galera e fala: Senhor, guarda eles, Pai. Eu peço que o Senhor não os livre deste mundo, não os tire deste mundo, porque não tem como os tirar desse mundo agora, mas que o Senhor os guarde e os livra do mal, Senhor. Em nome de Jesus. Sabe, o Senhor Jesus, ele ora e ele fala essas coisas. E, a gente só precisa ir para cima, se posicionar, acreditar nesse Evangelho. Esse Evangelho que quantos homens padeceram, quantos homens entregaram a sua própria vida, e você não quer entregar a sua vida. E olha que você não está nem sofrendo perseguição ainda. Você não quer entregar a sua vida quando o Senhor te pede para você parar de mentir. Quando o Senhor pede para você entregar o seu orgulho, entregar o seu ego. Esse tipo de perseguição você não quer nem sofrer. Você não quer passar por isso. E a igreja ainda nem está sendo perseguida. Nós vivemos num país laico. Num país onde todas as religiões são permitidas. E aqui a gente pode ter um culto ao domingo de portas abertas e não ser incomodados. Mas haverá um tempo, igreja, que nós receberemos perseguições, aflições mais árduas. E o que vai permanecer na sua vida foi o que você foi ensinado, foi o que você aprendeu todos os domingos, todas as quartas, todos os dias. Isso vai permanecer no seu coração. Isso vai te testar. Uma igreja nunca terá o conhecimento da verdade se amar os desejos deste mundo. Vamos ler 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 6 e 7, que nós lemos no início. Diz assim: porque deste número são os que introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências ou várias vontades, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Cara, uma igreja nunca terá o conhecimento da verdade se ela amar os desejos desse mundo. Sabe, aqui o Senhor está nos falando sobre aquele tipo de pessoa que está a todos os cultos, está em todos os compromissos, mas aprendem sempre. Está ouvindo aqui, todos os dias está ouvindo. Está ouvindo, está ouvindo, está ouvindo. E nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Porque não tem como você ter as duas coisas. Amar o presente século e amar a Deus. Não tem como você viver para o mundo e para Deus. Não tem como você estar carregado de pecado e querer o Senhor. Você tem que deixar todas essas coisas para trás. Jesus disse: aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo. Pega a sua cruz e siga-me. Ele disse: ei, deixa tudo para trás. Cara, deixa tudo. Vem me seguir. Só tem espaço para você. Deus não negocia com o pecado. Deus não aceita o seu pecado. Ele aceita você. Logo, Ele te traz os princípios e valores que devem ser seguidos e aplicados para vencer este mundo. Não tem como ter as duas coisas. Não tem como da mesma fonte jorrar água doce e água salgada. Isso está lá em Tiago capítulo 3, versículo 11. Sabe, os princípios e os valores do Senhor são inegociáveis. E Ele já estabeleceu isso sobre a sua igreja. No fundamento da tua igreja Ele colocou isso. E não tem como a gente tirar isso. Não tem como negociar com Ele.
Então, se eu quero viver realmente como Timóteo, mesmo dentro de um mundo corrompido no qual essa igreja se encontrava, ele se manteve firme. Eu tenho que andar nesse evangelho. Eu tenho que ouvir a Deus. Eu tenho que ser constante. Eu tenho que andar de acordo com as vontades do meu Deus. Só abrindo um parêntese aqui. No meio dessa história toda, se você continuar lendo o capítulo 4 de 2 Timóteo também, e ali ele finaliza a carta, você encontra um homem chamado Demas. Lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10. 2 Timóteo 4, 10. Diz assim, ó, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para a Tessalônica. Demas aqui, ele é citado em outras cartas, lá em Colossenses e lá em Filemão, ele é citado. E ele é citado como um dos cooperadores de Cristo, como um obreiro, como um irmão. Só que aqui o apóstolo Paulo está dizendo, ei, Demas me abandonou. Demas abandonou o evangelho. Demas não quis mais. Amando o presente século. Irmão, se você estiver vivendo como Demas, cara, dá tempo de você voltar atrás. Dá tempo de você se arrepender. Se você veio e você queimava por Cristo, você, no início da sua caminhada com o Senhor, você amava tanto estar aqui, hoje já nem tanto. Hoje você está amando mais o presente século. Hoje você está amando mais este mundo do que a Deus. Esta é a hora de você se reconciliar com Ele. Este é o lugar de você ser transformado. Esse é o lugar de você renovar as tuas forças, renovar as tuas, sabe, a tua caminhada com Ele, colocar umas novas sandálias nos teus pés. Esse é o lugar. Esta é a hora. O Senhor está te chamando para se posicionar, para alinhar como igreja. A verdadeira igreja, que tem princípios e valores inegociáveis. Bom, o tema da mensagem é tu, porém, como uma expressão de uma chamada pessoal e intransferível. Tu, porém, ou seja, cara, os demais até podem. O mundo pode continuar do jeito que está. Deixa eles. Se eles querem fazer, se eles querem continuar do jeito que eles estão. Mas você não, cara. Você não. Você tem que levar esse evangelho adiante. E essas pessoas do mundo serão influenciadas por você, não você influenciada pelo mundo. Não você se padronizando de acordo com o mundo. Mas como nós podemos viver essa expressão, tu, porém, no nosso dia a dia? Como nós podemos viver isso? No versículo 14, de 2 Timóteo 3, versículo 14, o apóstolo Paulo ele ensina como Timóteo pode fazer para viver isso. No início do versículo, 2 Timóteo 3,14. No início do versículo diz assim, ó, tu, porém, permanece naquilo que aprendestes. Bom, permanecer é a orientação para a igreja mediante ao mundo corrompido. Então aqui o apóstolo Paulo está falando, ei, para você poder viver diferente do mundo, permanece naquilo que eu já te ensinei. Não vai ter um evangelho novo, cara. Não vai ter novos mandamentos. Não vai ter novas leis. Permanece naquilo que os seus pastores estão te ensinando. Permanece naquilo que a sua liderança está te aconselhando, está te orientando. Permanece, que você vai colher bons frutos. Vai colher bons frutos no seu casamento, na sua família, no seu trabalho, em tudo que está nas tuas mãos, se você ouvir os homens e mulheres de Deus desta casa. Permanece, Timóteo. Permanece naquilo que o seu pastor está cansado de tanto falar para você. Cansado não, porque o Senhor é que renova nossas forças. Cansado não. Mas tanto algo repetitivo, sabe? Você traz aos seus líderes uma questão que você traz há tanto tempo já. E pode ter certeza que os seus líderes não vão mudar. O conselho não vai mudar a orientação. Eles vão falar, ei, eu já te falei, permanece naquilo que eu te falei. Você já conseguiu fazer aquilo que foi te orientado? Você já conseguiu mudar aquilo? Permanece naquilo. Seja constante, seja firme, seja forte. O remédio vai ser o mesmo. O Senhor vai falar,
vai usar a mesma palavra para falar, para resolver qualquer tipo de situação, qualquer tipo de problema. Constância será exigida de mim e de você no nosso processo com o Senhor. Sabe, quando a gente chega a Cristo, nós temos uma explosão de sentimento, de alegria, e ali nós conseguimos entregar tudo ao altar do Senhor. Só que com o passar do tempo, você usa uma frase como desculpa para a sua vida. Você usa assim: eu estou no processo. Eu estou passando o processo. Estou vivendo o processo. Cara, enquanto você ficar usando essa frase, você vai continuar amando esse mundo. Você vai continuar fazendo as vontades do mundo. Não, eu minto ainda porque eu ainda estou em processo. Não, eu sou orgulhoso ainda porque eu ainda estou em processo. Cara, se a palavra do Senhor não tem poder para transformar a sua vida, nada mais vai ter. Se o evangelho que Jesus Cristo padeceu e morreu morte de cruz não mudar a sua vida, nada vai mudar. Não transformar o seu caráter, não transformar, sabe, aquilo que Ele está te entregando nas tuas mãos, cara, nada vai mudar. Nada. Então Ele está nos mostrando que nós precisamos de constância. Ele fala para Timóteo: permanece, Timóteo. Seja forte, seja constante, permanece. Preciso entregar tudo ao Senhor para segui-lo. Eu preciso deixar tudo. Sabe, você veio a Cristo, Ele te pede tudo, por quê? Porque Ele quer o seu coração. E se o seu coração estiver nas coisas, nunca vai estar nele, cara. Se você tiver com o coração preso nesse mundo, você nunca vai viver as vontades dele. Se você olhar com os olhos do mundo para o mundo, você vai sair perdendo toda vez. Não, eu tenho que perdoar o meu marido, eu tenho que perdoar a minha esposa. Não, mas não é justo. Quem errou foi ele, quem errou foi ela. Cara, se você olhar com o olhar do mundo, realmente você vai ver que você está saindo perdendo. Mas o Senhor, Ele nos chama para isso, para perder a nossa vida aqui na terra e encontrar vida em Cristo. Perder mesmo neste mundo, perder, perdoar, amar, trazer paz, ser pacificadores, ser fiéis, ser servos de Cristo. Sabe, o Senhor, Ele te pede tudo, porque você não pode ter plano B, você não pode ter alternativas. A sua alternativa única tem que ser Cristo, tem que ser o Senhor. O único caminho que você vai caminhar é o que o Senhor estabeleceu para você. Não tente procurar outros caminhos. Eliseu, quando ele se encontra com Elias, em 1 Reis 19, lá no encontro de Eliseu com Elias, Eliseu volta, queima as carroças, mata os bois, faz um churrasco para todo mundo e segue Elias. Ele queima tudo que estava lá para trás e que um dia poderia fazer ele voltar. E ele segue. Então é isso que o Senhor, Ele te pede, para você entregar tudo a Ele. Esse evangelho não vai te pedir só uma coisa. Esse evangelho não vai te pedir só uma área da sua vida. Esse evangelho vai te exigir tudo, vai exigir você, vai exigir a tua vida. Então se você vem a Cristo e fala para Ele: Senhor, entra na minha casa, mas só não entra no meu quarto. Entra na minha vida, mas só não mexe nos meus relacionamentos. Entra na minha família, só não muda isso aqui. Cara, com Deus não é assim. Não é negociável com o Senhor. Porque o evangelho dele produz vida, e é vida completa, é abundante, é 100%, é total. O Senhor quer cuidar de tudo. O Senhor quer cuidar da sua casa, da sua família, do seu trabalho, dos teus relacionamentos, das tuas falas, dos teus pensamentos, do seu andar. Ele quer te direcionar em tudo. Então você precisa entregar tudo a Ele. A palavra do Senhor, ela é o nosso guia, e ela orientou homens e mulheres por toda a vida, e não será diferente com a gente, não vai ser diferente. Sabe, aqui Timóteo recebendo esta mensagem, o apóstolo Paulo falando para ele: Timóteo, permanece naquilo que você aprendeu. Talvez Timóteo até vai lá e vai pegar a Bíblia para ler um pouco mais, porque, cara, eu preciso ter a palavra do Senhor como meu guia, porque já o apóstolo Paulo não vai estar mais aqui. Ei, seus pastores não vão estar com você todos os dias. Não estão com você todos os momentos. A sua liderança não está com você a todo momento, mas a palavra do Senhor está. Então quer tirar uma dúvida, quer ser orientado, quer tomar uma direção, busque na palavra do Senhor.
Salmo 119, versículo 105, a palavra do Senhor diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra do Senhor sempre vai iluminar o teu caminho, cara. Querido, a palavra do Senhor sempre vai te direcionar, pode ter certeza. Pode ter certeza. Para qualquer coisa, para, sabe, está querendo um emprego, querendo comprar algo, querendo fazer uns negócios da vida, querendo que o seu casamento mude, melhore, querendo cuidar dos teus filhos, educar os teus filhos, a palavra do Senhor é o seu maior guia. Pode ter certeza disso. Vai iluminar, vai abrir a tua mente, vai te direcionar, vai colocar as palavras certas na sua boca para falar com as pessoas. A palavra do Senhor vai fazer isso. Uma igreja, para ser madura e se posicionar e viver contra esse mundo corrompido, sabe, ir na contramão do mundo, além do seu posicionamento, ela precisa ser cheia do Espírito Santo de Deus. É um fator essencial para o nosso amadurecimento, tanto pessoal como igreja. Sabe, Jesus, quando ele funda a igreja, lá com os discípulos, ele funda a primeira igreja, ele traz os fundamentos para a igreja, uma igreja que prega a verdade, uma igreja que vive a verdade, uma igreja que morre pelo seu testemunho de vida, uma igreja que tem um bom testemunho, uma igreja que perdoa, uma igreja que ama, uma igreja que orienta os perdidos, uma igreja que busca os cativos e traz para a maravilhosa luz do Senhor, uma igreja que luta e guerreia contra Satanás todos os dias e vence todas as guerras. Essa igreja fundada lá, que o Senhor fundou, é a mesma igreja de hoje. E o Senhor Jesus, ele deixa algo especial para nós. Ele deixa o Espírito Santo que vai nos orientar, o Espírito Santo que vai te direcionar, o Espírito Santo que vai te fazer lembrar do que você aprendeu, o Espírito Santo que vai abrir a tua mente, o Espírito Santo que vai abrir o teu caminho, que vai ser o teu consolador, que vai chorar com você, que vai orar com você, que vai buscar do altar do Senhor a resposta que você precisa. O Espírito Santo vai fazer isso. Sabe, o Senhor aqui no início da ministração está nos dizendo sobre amadurecimento, posicionamento e alinhamento. Amém. Mas para isso eu preciso do Espírito Santo. Eu preciso que o Espírito Santo me ajude, me oriente, me mostre o caminho que eu tenho que trilhar. Porque, cara, lá no mundo está sozinho, é só você. Hoje é domingo, está todo mundo junto. Está todo mundo aqui, ó. Olha para o seu irmão do seu lado aí, ele está com você, ó. O seu irmão está com você. Mas amanhã, cara, é você e Deus. Amanhã é você. A galera aí que veio do Metanoia, amanhã é você sozinho. Contra um mundo corrompido. Mas em você habita o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo que tem todo o poder. O Espírito Santo que nos dá autoridade, autonomia. O Espírito Santo que nos orienta, que nos capacita. O Senhor, Ele já nos capacitou, já nos deu autoridade, já nos abençoou, já nos deu a direção, já derrotou o diabo. Só falta a igreja tomar posse de tudo isso e avançar mediante as astutas ciladas do diabo e trazer as vidas para Cristo. Cara, sabe, culto após culto nós trago aqui mensagens verdadeiras que têm quebrado o nosso coração, quebrado o nosso ego, o nosso orgulho e nos transformado à imagem e semelhança de Cristo. E a igreja tem sido cada vez mais perfeita em Cristo. Uma igreja madura, e é isso que o Senhor quer, uma igreja madura, uma igreja que caminha contra o mundo, não a favor do mundo. Então, o Senhor Jesus, Ele nos mostra que Ele já nos deu autoridade, já nos foi dado poder, já nos foi dado os frutos do Espírito Santo, já foi deixado a nós o Espírito Santo de Deus. Isso já foi feito. Não tem algo novo que o Senhor vai fazer por você, cara. Não tem. Por isso que ele diz a Timóteo: Timóteo, permanece no que eu já te ensinei. Permanece no que eu já te falei.
Sabe, essa mensagem, ela traz para nós uma reflexão de o que eu estou vivendo vai contra o mundo ou é a favor do mundo? A minha casa parece uma casa de Deus, uma casa de oração, onde o único altar que tem lá é o altar de Deus? Ou a minha casa se parece com a casa do mundo? Brigas, gritarias, mentiras, fofocas, essas coisas ecoam dentro da tua casa? É hora de você se posicionar como igreja, de você levantar um clamor dentro do teu lar dizendo: ei, Satanás, você até brincou até agora, você tinha brecha, você tinha autonomia, mas agora acabou. Agora acabou porque eu entendi o que é ser igreja. E eu entendi o poder que eu tenho como igreja, a autoridade que eu tenho como igreja. E eu me posiciono contra qualquer cilada que Satanás tentou contra a minha família, ou tenta contra o meu casamento, contra a minha casa, eu me posiciono contra. E o Espírito Santo que há em mim é mais forte do que o que há no mundo. E não há demônio algum que seja mais forte que o nosso Deus. Então, Satanás, você já está derrotado. Satanás, você já caiu por terra. Seja desfeita agora toda obra, toda armadilha que você tentou contra a minha casa. Seja desfeita agora em nome de Jesus. Esse nome que ecoa, cara, esse nome Jesus Cristo, ecoa em todos os cantos dessa terra, resgatando vidas. Esse nome, cara, esse nome, Jesus Cristo, esse nome tem tanto poder. Se você soubesse o poder que tem esse nome. Nesse nome há tanto poder, nesse nome há tanta... Cara, os demônios nem chegam perto. Ei, quando homens foram expulsar demônios e dizendo assim: eu venho no nome de Paulo e no nome de Apolo, eu venho expulsar demônio, pastora, no nome do apóstolo Fabiano, no nome da pastora Natasha, eu venho expulsar demônio no nome deles. O demônio fala assim: nome de quem? Não, esse daí eu não conheço não. E deu um cacete nos dois, botou os dois para correr. Agora o apóstolo Paulo, quando chegou e falou assim: no nome de Jesus Cristo, sai agora. Pronto, acabou a conversa. No nome de Jesus Cristo, acabou a conversa. No nome de Jesus Cristo, acabou a bagunça na minha casa. No nome de Jesus Cristo, acabou a bagunça no meu trabalho. No nome de Jesus Cristo, acabou a bagunça na minha vida. No nome de Jesus Cristo. Esse nome há poder. Esse nome tem poder. Esse nome é poderoso. Esse nome, ele quebra cadeias. Ele quebra algemas. Esse nome vai fazer você transpassar tantas lutas, cara. Querido, permanece naquilo que o Senhor tem te ensinado. Permanece nas verdades que o Senhor tem colocado sobre o teu casamento. Ei, você que é mulher, você que é casada, se posiciona mediante a postura de uma mulher casada. Senhor, qual é o meu papel de hóspede aqui na minha casa? E o meu marido é o sacerdote, é o cabeça, é o anfitrião. Eu tomo a minha posição, ele toma a posição dele. E o Senhor reina sobre o meu lar. Ei, se organiza, se posiciona. O Senhor disse, ele disse para o povo dele: se posiciona que amanhã eu farei maravilhas no meio de vocês. Se organiza que amanhã eu venho e trago a resposta que você pediu. Mas precisa de um posicionamento seu. Precisa de uma postura sua, de uma resposta sua. Precisa, e você precisa morrer por isso. Se entregar completamente por isso. Eu vou perdoar, eu vou amar, eu vou ter os frutos do Espírito Santo. Cara, quer ser diferente em qualquer lugar que você esteja? Quer ser diferente que as pessoas? Produza os frutos do Espírito Santo. Produza. Abre aí pra gente, Gálatas capítulo 5, versículo 22. Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Em outras versões fala alegria, domínio próprio, perdão. Sabe, produza esses frutos.
que você vai ver as coisas mudando. Tá difícil no seu casamento? Produza os frutos do Espírito Santo. Tá difícil no teu trabalho, nos teus estudos, naquilo que está nas tuas mãos? Produza os frutos do Espírito Santo. Tenha paz. Seja um pacificador. Ame as pessoas. Sabe, lá na Casa Atos, eu falei esses dias, que perguntaram assim: Bruno, mas se o Senhor não me responder, não me der uma direção, qual caminho eu devo seguir? Cara, se o Senhor não respondeu nada, o Senhor não falou nada para você ainda, permanece no caminho do amor. Vá pelo caminho do amor, que aí você vai acertar. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza. Então, cara, se o Senhor ainda não falou com você, permanece no que Ele já te ensinou. Espera no Senhor. Ande com o fruto do Espírito Santo. Sabe, produza amor, produza paz, mansidão, domínio próprio. Ei, o que tem controlado a sua vida são os seus sentimentos. O que tem controlado a sua vida são os seus pensamentos. O que tem controlado a sua vida são as suas vontades neste mundo. Ei, essa mensagem aqui que o apóstolo Paulo trouxe foi para um jovem pastor, Timóteo. Cara, que tinha tudo, vamos dizer assim, para ganhar nesse mundo. Mas ele preferiu escolher a Cristo e perder todas essas coisas, perder a vida dele aqui nessa terra, mas ganhar em Cristo. Ele tinha certeza da salvação dele. Ei, jovem, se você for comparar o que o Senhor tem para te dar aqui nesse mundo com o que o mundo pode te oferecer, o mundo tem mais coisa para te oferecer. Mas o mundo não tem a vida eterna para te oferecer. O mundo não tem a paz para te oferecer. O mundo não tem essas coisas para te oferecer. Então, não existe uma comparação, cara. Não olha para esse mundo com desejos. Não olha com esse mundo, sabe, de uma forma prazerosa. Não, que você vai ficar. Você vai se confundir. Você vai cair. O seu coração vai ficar nisso. Agora, quando você volta os olhos para o Senhor, Ele te guia, Ele te orienta, Ele te traz paz, Ele cuida do seu lar, da sua família. Então confia nele. Ele disse: as demais coisas eu acrescentarei. Então confia nele, acredita nele. O grupo de louvor pode subir já. Já estou finalizando. Sabe, é um momento de você tomar uma decisão. Você que já aceitou Jesus Cristo, mas ainda não entregou tudo para Ele, essa é a noite de você decidir isso. E falar: Senhor, eu te entrego todas as coisas. Eu entrego o meu casamento para Ti, Pai, porque eu não estou conseguindo resolver. Eu entrego a minha família para Ti, porque eu não estou conseguindo alcançar eles, Pai. Do meu jeito não está dando certo. Eu entrego, Senhor, os meus filhos para o Senhor, porque eu não estou conseguindo do meu jeito, então eu quero fazer do seu jeito, eu quero fazer da tua maneira, da tua forma. Igreja, o Senhor estabelece princípios e valores sobre nós, que são inegociáveis. Então não tenta trazer o padrão do mundo aqui para dentro. Não tenta negociar com o Senhor. Não tenta negociar com o Senhor na tua casa, não tenta. Não tenta, sabe, quando você vai resolver uma situação na sua casa, para quem você tem pedido conselhos? Para sua irmã, para o teu irmão que nem é cristão? Ou para a tua liderança, para os teus irmãos em Cristo Jesus? Com quem você tem se aconselhado? Porque isso vai ditar as regras na tua casa. Porque você vai chegar a pedir conselhos a uma amiga, ela vai te dizer: não, separa mesmo, tá certo. Separa dele mesmo, tá certo, é isso mesmo. Vai viver a sua vida. Ou, não perdoa ele não perdoa ela não. Ou, não, mente mesmo, mente. Ele mentiu para você, você tem que mentir também. Então o padrão do mundo é deturpado, é sujo, é corrupto, é corrompido. Só produz coisas ruins. Só vai trazer brigas, só vai trazer, sabe, falatórios, gritarias. Mas quando nós andamos na sabedoria do alto, na sabedoria de Deus, nós produzimos paz onde nós estamos, nós produzimos amor onde nós estamos, nós trazemos o perdão onde nós estamos. E é isso que o Senhor chama a igreja. Então, fique de pé essa noite em nome de Jesus.
E o Senhor, Ele está te chamando para se posicionar, para se alinhar de acordo com as vontades que Ele já estabeleceu sobre a igreja. E de uma vez por todas você aceite e fala: Senhor, tá bom, Senhor, eu lutei, eu tentei até agora do meu jeito, da minha forma, e não está dando certo. Eu quero fazer do seu jeito, Senhor, em nome de Jesus. Sabe, fecha os seus olhos agora. Eu vou citar alguns versículos, e esses versículos, eles falam muito sobre o fundamento de que o que é ser igreja, o que é viver o verdadeiro evangelho, o que é viver para Cristo verdadeiramente. Eu vou citar esses versículos. Eu queria que a bateria viesse junto, para a gente poder causar um alvoroço onde Satanás está tentando tocar, aonde Satanás achava que tinha alguma coisa, e ele não tem autoridade nenhuma. Aqui ele não tem autonomia nenhuma, em nome de Jesus Cristo. Mateus capítulo 16, versículo 18. Jesus disse: e eu lhes digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Lucas 10, 19. Eis que eu dei a vocês autoridade para pisar cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, lhes causará dano. Atos capítulo 2, versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo. Isaías 41, versículo 10. Não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 40, 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. E por último, João 14, 16. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Santo, 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 santo. Ei, você que entendeu essa mensagem e quer se posicionar hoje, quer realmente ter uma metanoia, uma mudança de vida, você entendeu que você precisa ser igreja diante desse mundo corrupto, esse mundo corrompido. Vem aqui na frente. Vem aqui na frente para a gente orar por você. Vem aqui na frente que os irmãos vão orar por você em nome de Jesus. Se posiciona. Você que não tem se posicionado, você que percebe que está fazendo do seu jeito e não está dando certo, mas hoje você se posiciona. Vem aqui na frente em nome de Jesus. Vem aqui na frente. Eu quero fazer uma oração e na sequência os obreiros vão orar por vocês. Mas primeiro eu quero fazer uma oração sobre a igreja. E os obreiros vão se posicionar e vão orar por vocês em nome de Jesus. Bom, essa oração é uma oração de alinhamento, é uma oração de guerra, é uma oração de quebrar toda a autoridade de Satanás. Senhor, nos posicionamos, tomamos posse de tudo que o Senhor já venceu por nós. Vamos lutar e não recuaremos. O mundo nunca valerá mais que a salvação eterna. Te entregamos o nosso desejo e as nossas vontades. Renunciamos tudo por amor a Ti. Senhor, mostra a nós todos os dias o caminho certo a trilhar, as palavras certas para usar. Que flua em nós os frutos do Espírito Santo. Que eu viva manifestando e expressando o poder e a autoridade como igreja, que a mim foi estabelecido antes da fundação do mundo. Anulamos agora toda manifestação demoníaca. Retiramos todo o poder que o diabo um dia teve. Fechamos toda a brecha que um dia foi aberta. Profetizo vida. Eu restauro agora corações contritos. Eu
profetizo liberdade aos cativos, liberdade aos presos. Profetizo vida sobre as cidades assoladas, água viva sobre as famílias destruídas. Espírito Santo, encontre agora aqui neste lugar qualquer pessoa que esteja presa por Satanás. Liberte ela agora em nome de Jesus. Senhor, envia teus anjos poderosos para lutar ao nosso favor. Andamos com Deus que vence todas as batalhas, e em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. De agora em diante, Senhor, desejamos caminhar com poder e autoridade, resgatando vidas das trevas, trazendo para a sua maravilhosa luz. Te damos toda a liberdade e autonomia para nos guiar no teu perfeito amor e caminho. O Senhor é fiel e está com a tua igreja até a consumação dos séculos. Amém e graças a Deus. Aleluia.